Olá, obrigada à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva pela possibilidade que me deu de estar aqui a conversar um bocadinho contigo sobre os tempos que estamos todos a viver. Nenhum de nós previa o que aconteceu. Ainda há pouquinho tempo estaríamos a fazer projetos para 2020 e, de repente, sem que prevíssemos o que aconteceu, fomos como que assaltados por aquilo a que designamos de pandemia. Ou seja, o mundo inteiro está a viver a mesma realidade e numa dimensão forte nós fomos invadidos por sentimentos, por emoções às vezes difíceis de lidar. Foi sobre isso que decidi conversar contigo. Na realidade, aquilo que tu sentes é o que toda a gente está a sentir e esta nossa realidade tem aqui um caráter de partilha muito intensa, muito forte. Portanto, uma das coisas que quero começar por te dizer é que aquilo que tu sentes em comum com todos nós. Comigo, com as pessoas à tua volta, muitas vezes com ritmos diferentes, mas acabamos todos por chegar às mesmas emoções. Ou quando estamos a falar de emoções, neste momento é normal que sintas medo. E é isso que é importante saber. É importante perceber que o medo faz parte da nossa arquitetura biológica e emocional e que é natural de ser sentido. Ou seja, o que eu te quero dizer com isto, na verdade, é que não seria normal que não sentisses medo e outras emoções que também nos vão acompanhando, porque, na verdade, tivemos que reduzir atividades, largar muitas das coisas que estávamos a fazer, perder contacto de proximidade, de afetividade física com as pessoas, e isso também faz com que nós nos sintamos tristes, aborrecidos às vezes, ou revoltados. É perfeitamente natural que se sinta tudo isso. Quando nós sentimos medo, sendo natural, muitas vezes não será fácil lidar com ele. Isto tudo nos assusta. E aqui o desafio que a pandemia trouxe é como é que nós vamos fazer para que este medo não nos impeça de continuar a viver. Porque há uma coisa que é importante também de sabermos. Nós podemos estar em casa, podemos estar a realizar as coisas de maneira diferente. Neste momento, por exemplo, eu estou a conversar contigo por sistema remoto, como muitas empresas, muitas pessoas estão a fazer. Não é a mesma coisa, como é evidente, mas isto significa que eu, como tu, tivemos que nos adaptar àquilo que estamos, no fundo, a viver e às nossas vidas, que, como te dizia, continuam a existir. A tua vida continua a existir. É óbvio que de uma forma muito diferente, mas ela não está parada. Havemos de conseguir tomar conta disto. Para tomarmos conta disto, então nós não podemos deixar que este medo natural, normal, se transforme numa ansiedade difícil, se transforme num pânico e que a catastrofização, ou seja, que a negatividade e a dificuldade de seguir em frente, de lutar contra isto, ou que bloqueios se instalem e que nós não consigamos, de facto, tornar-nos aquilo que é preciso, assumir aqui a competência para darmos conta desta dificuldade que sentimos. O medo é uma emoção básica, ou seja, ele existe aqui, é natural, porque é uma emoção que, sendo básica, é uma daquelas que está connosco para nos ajudar a estar a salvo. Nós temos uma estrutura cerebral mais primitiva que, perante um perigo, ativa de facto esta ideia de que nós temos que fazer alguma coisa.
ou temos que fugir, porque imagina que eu estou aqui sossegadinha e que, entretanto, entra aqui um animal perigoso e eu teria que fazer alguma coisa. Então, o meu cérebro está-me a dizer para reagir. Eu lutaria contra este animal, fugiria dele, ou podia, pura e simplesmente, ficar congelada sem perceber o que fazer, desorientada. Esta estrutura mais primitiva, de facto, é um alarme. Portanto, quando isto tudo surgiu, ficar alarmado, ficar muito assustado, é a reação prevista. Agora, se nós estivermos permanentemente em alarme, sempre a pensar no que acontece de mal, sempre com medo de ficar infectado ou com medo de, como acontece à maioria de nós, de infectar outras pessoas, de facto nós não conseguimos lidar com isto. Não estou com isto a dizer para te deixares de preocupar. Ter medo é normal sempre. É até preciso que tu sintas medo. Quando isto tudo começou, cheguei a conversar com algumas pessoas sobre a negação que alguns de nós estávamos a fazer e a falta deste medo que é necessário. É como te disse, ele protege-nos. Agora não podemos é fazer com que deixar, no fundo, que ele cresça. Se ele crescer demasiado, isto torna-nos doentes e incapazes de nós conseguirmos reagir. Ora, como é que se reage então? Como é que nós podemos fazer para que este medo não se transforme aqui, ou não ganhe aqui uma dimensão que já é profunda, porque estas crises trazem emoções muito, muito profundas, muito intensas, mas para que isto não se transforme na emoção que está tão gigante que não nos deixa, de facto, dar aqui uma resposta. Isto significa que nós todos temos que olhar para a realidade que temos e ver para além dela. Isto significa que há a possibilidade de nós, apesar de tudo, ganharmos controle sobre a situação. Como te disse, como falávamos há pouco, nós conseguimos nos adaptar a esta nova normalidade. Se é que ainda neste momento já conseguimos chamar a isto de normalidade, mas lá chegaremos, até porque vai demorar. E este aqui é mesmo o desafio que temos. Então, vá lá, e para além dessa estrutura cerebral mais primitiva, nós temos outras estruturas cerebrais que nos ajudam a decidir que reação assumir perante aquilo que nos assusta, perante este assalto emocional, este emotional hijack, como o Goleman lhe chamaria. Existe um outro autor que chamaria esta situação que estamos a viver uma situação em que nós podemos ficar reféns psicológicos das circunstâncias. Como é que nós deixamos de ficar reféns psicológicos das circunstâncias? No fundo, nós temos que pôr o nosso córtex frontal, de facto, a funcionar. Então, importante é reconhecer, é assumir, é aquilo que estava a partilhar contigo. Eu tenho medo. E isso não tem mal nenhum. Agora, as emoções, o que é que este medo me diz? Diz-me que eu tenho que me preocupar, sim. Diz-me que eu tenho que ter os cuidados, as recomendações que não estão a ser feitas diariamente, mas não podemos deixar que esta escala de preocupação suba. E então temos que olhar para as nossas percepções sobre a realidade e tomar conta delas. O que não é muito fácil. E não é muito fácil porque nós todos os dias, a comunicação social, todos, nós vamos conversando sobre isto e vamos cuidando de tudo isto. E então isto às vezes faz com que nós estejamos permanentemente a pensar sobre isto. Então, uma das formas que nós temos para tomar conta das nossas percepções, para assumir aqui o controle, é regressar ao presente. Ou seja, estar a viver isto dia a dia. Até porque neste momento é aquilo que podemos fazer.
Não sabemos o que vai acontecer para a frente, vamos ganhando certezas à medida que elas vão chegando. A verdade é que há certezas que vão chegando e nós vamos sendo alertados sobre isto. Temos que continuar a assumir estes cuidados, mas diariamente. Não estamos em fase de fazer muitos planos para o futuro. Estamos em fase de perceber que os planos que nós fizemos têm que ser adaptados e temos que ir um dia de cada vez vivendo as nossas necessidades. E quando falo de, então, tomar conta das nossas percepções, viver as nossas necessidades, é muito importante nós estarmos no momento presente. A ansiedade leva-nos para o futuro, leva-nos para os pensamentos negativos, faz com que nós pensemos que as coisas vão correr mal. E para não deixar que cheguemos a isso, então comecemos por perceber que ou as circunstâncias ou os momentos em que nós estamos com mais medo, as nossas reações fisiológicas, e dar um passo atrás. Dar um passo atrás para perceber, ok, então que necessidade é que eu tenho neste momento? E deixa-me falar um bocadinho contigo sobre isso também. É normal. E eu tenho assistido e tenho conversado até com alguns pacientes que, se inicialmente estavam com muita vontade de continuar a trabalhar, mesmo que adaptados a um sistema remoto, e produzir muito, neste momento estão a acusar algum desgaste por terem feito isso e tiveram que recuar. E isso é normal. Quando falamos aqui de necessidades, estamos a falar da necessidade de nós vermos para além daquilo que a realidade nos apresenta. E então, reconhecendo as nossas emoções, dando-lhes nomes, nomeando as nossas emoções. Estou com medo, estou triste, estou nervoso, como costumamos dizer em linguagem comum, estou chateado, estou revoltado, estou frustrado porque não consegui fazer aquilo que era muito importante para mim, porque a minha vida está em stand-by em alguns planos, ou pessoas que tiveram que adiar casamentos, ou pessoas que tiveram que adiar projetos muito importantes. Então, reconhecendo tudo isto, nós podemos perceber como é que eu posso aprender com isto. Ou seja, ok, eu percebo que eu me sinto assim, o meu corpo até me dá sinais de que eu estou acelerada, por exemplo, então dou um passo atrás e penso o que é que eu posso fazer com isto. Como é que eu ganho controle? Trata-se de ver para além das nossas emoções. A Suzanne David diria que as emoções são dados, são informações, mas não são direções. Portanto, aqui o que tens que fazer é, ok, perceber como é que eu me sinto e o que é que eu posso fazer. Há coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos, por exemplo, tomar conta do comportamento dos outros, podemos tentar ajudar, podemos tentar cuidar dos outros, podemos alertar, podemos todos os dias comunicar no sentido de dizer aos outros que se protejam e fazer-lhes as recomendações. Olharmos uns pelos outros é importante nesta fase, mas não nos podemos responsabilizar pelo comportamento dos outros. Podemos nos responsabilizar pelo nosso. E tu podes assumir controle responsabilizando por aquilo que tu fazes. E dentro disto que tu fazes, perceber então, ok, eu preciso de parar, eu preciso de descansar. Esta é uma fase em que nós precisamos de descansar mais, eventualmente de dormir mais, preciso de meditar, preciso de fazer uma pausa, comer alguma coisa, ir dar uma volta no meu jardim ou a pouca distância e com a devida proteção, dar aquilo que algumas pessoas chamam de um passeio ecológico para refrescar um bocadinho. Não tenho que estar permanentemente a trabalhar. De facto, não é essa fase. O que é que então isto significa? Significa que tu tens que olhar por ti para conseguires olhar pelos outros, não deixando que a negatividade se instale, e percebendo que
existe aqui um meio termo de responsabilidade, ou seja, a realidade existe, há aqui coisas que não estão a fazer, que são culpadas, digamos assim, por nos pedir para reagir, nós, do nosso lado, cada um de nós também pode internamente tentar gerir, ir fazendo aqui algumas adaptações para então ficar aqui a meio do caminho daquilo que existe e tentar controlar a situação. Tu podes definir rotinas que te possam ajudar. Viver dia a dia, estar no momento presente, significa que tu terás que definir os horários em que acordas, definir que tarefas é que tu vais fazer e dentro do cuidar de ti, para além de passear, é muito importante porque estamos em casa, porque estamos mais parados, porque não nos faz bem estar sedentários, definir exercícios, atividade física, momentos de lazer. Até te posso recomendar, nós todos, muita gente neste momento, porque há aquelas pessoas que continuam a trabalhar e obrigada a trabalhar fora de casa, é o que eu quero dizer, com os devidos cuidados, mas é importante nós percebermos, agradecer a essas pessoas e de facto agradecer àquilo que são os profissionais da linha da frente, todos os profissionais do nosso Sistema Nacional de Saúde e todas as nossas forças de proteção. Mas para aqueles que estão em casa é importante que nós saibamos cuidar de nós. E eu, por exemplo, ganhei tempo. Ganhei algum tempo com o facto de não estar a viajar neste momento. E então isso permitiu-me voltar a ler livros ou ler alguns dos livros que queria ler há algum tempo e que não tinha tempo para isso. Ver filmes que queria ver e que de facto também não conseguia, e até fazer outro tipo de tarefas. Estive durante algum tempo e ainda estou, confesso, a arrumar algumas prateleiras, algumas estantes, alguns livros no meu quarto e até o meu armário de roupa, que estava muito desorganizado. Como é que nós podemos então lidar com tudo isto? De facto, fazendo com que o nosso medo esteja num sítio em que ele nos ajuda. E esse sítio onde nos ajuda tem que ver com isto. Tem que ver com o facto de tu então perceberes que tu decides. E tu podes decidir que o que é que vais fazer com esta emoção. Vais perceber o que ela te diz, vais continuar a ter comportamentos que te mantêm a salvo. Essa é, de facto, a nossa função, ou a função desta emoção, mas também vais decidir, ou podes decidir, que não vais ficar focado na negatividade e vais viver dia a dia, definindo rotinas e não só. Deixa-me recomendar-te também. Um aspecto que nos ajuda muito é perceber que, como te dizia no início desta conversa, se a nossa vida continua, a vida acontece todos os dias. E independentemente daquilo que nos entra pela visão dentro, é importante limitar o número de vezes em que tu estás a procurar notícias sobre a pandemia. É importante estares informado, mas, limita. Se o teu comportamento for de estar permanentemente a procurar informações sobre isto, então não o faças, porque não te ajuda. Sai desta rotina de estar constantemente a pensar e foca-te naquilo que, como te dizia, acontece todos os dias. E há coisas boas. No fundo é isto. Também há coisas boas a acontecer. Creio que ontem ou anteontem coloquei nas minhas redes sociais que, dentro das coisas boas, nós podemos olhar, observar aquilo que está a acontecer de muito positivo. E este é um tempo de muita solidariedade, em que toda a gente tenta, ou muita gente tenta ajudar pessoas. E de facto nós precisamos disto. Precisamos de empatia uns com os outros. Precisamos de compreensão, precisamos dos helpers, como algumas pessoas dizem,
Esses são aspectos muito positivos também a acontecer, mas para além disso, na tua vida diária, na tua casa, onde tu estiveres, também há de certeza houve coisas boas que aconteceram. Até partilho contigo. E partilho contigo um sentimento que provavelmente muitos de nós estamos a sentir neste momento. O facto de nós estarmos a ser assaltados desta forma por estas dificuldades também nos permitiu relativizar muita coisa. É evidente que tu me podes dizer que tu não precisavas da pandemia para perceber isso. Eu senti isso. Ainda sinto. Não te posso nunca dizer que isto é algo que eu gostaria que estivesse a acontecer. Não é. E que de facto nós precisávamos disto para aprender? Não, não precisávamos. Essa é uma linguagem que por vezes nós estamos a ver existir, mas com a qual eu não concordo nada. Ninguém pede para ficar doente e o que aconteceu é injusto. Não precisávamos. Mas trata-se agora de aceitar que aconteceu. E olhando um bocadinho para isto, quando aconteceu, nós, como fomos perdendo coisas, como estamos a partilhar também um sentimento de perda social, todos perdemos coisas, e como isto nos traz um desígnio de nos mantermos a salvo, de nos focarmos na vida humana e nas pessoas em quem nós gostamos, naquilo que nós gostamos mais, naquilo que nos caracteriza mais, nos nossos princípios, nos nossos valores. Isto permitiu-nos relativizar o modo como nós vivemos. E então permitiu-nos também refletir sobre o que é mais importante. Então também te posso recomendar. Usa o tempo que tens neste momento para refletir sobre o que é importante para ti. Sobre como é que tu queres organizar a tua vida depois do que estás a sentir agora, depois de compreendermos todos, ok, que aquilo que nos faz felizes é de facto tão pouquinho como dar um abraço a alguém de quem gostamos muito. Então, como é que nós queremos organizar aquilo que são os nossos dias, aquilo que serão os nossos dias no futuro? Não estamos em fase de fazer grandes planos, mas podemos projetar coisas, ou podemos estudar-nos a nós para entender como é que nós queremos afinal viver. E isto é importante. É importante que tu uses este tempo para perceber como é que tu podes, como é que eu posso, como é que nós todos podemos então viver melhor, olhar para a nossa vida com o sentido que nós queremos que ela tenha. A que é que eu agradeço? Posso-te dar uma sugestão a trabalhar a nossa resiliência, porque a resiliência não é um traço, ou seja, a resiliência não é algo que exista com as pessoas, é algo que se trabalha. E um dos exercícios que te posso recomendar e que te pode ajudar é, de facto, ir tentando perceber na tua realidade o que é mais importante para ti de agradecer. A que é que tu agradeces nestes dias? É um exercício de gratidão. A gratidão ajuda-nos a perceber que, independentemente de nós sentirmos estas emoções todas que são muito intensas, que em alguns momentos são mesmo difíceis de lidar, sobre as quais nós podemos assumir controle, mas também não tem mal se num momento ou noutro eu me desmorono, não tem mal se num momento ou noutro eu não cumpri alguma coisa que eu devia ter feito, é tudo normal. É importante é que tu consigas regressar, mas independentemente destas, eu também posso estar alegre. E posso estar alegre por coisas que acontecem todos os dias que são boas. Posso me emocionar neste sentido e posso descobrir sobre mim que podes descobrir sobre ti que a tua vida pode ganhar ou tem um significado muito importante. E como, por exemplo, ajudar os outros. Nesta fase, creio que nós todos poderíamos seguir uma recomendação que foi feita pelo Papa Francisco.
É uma fase em que nós estamos a sentir falta de muita coisa, mas mais do que sentir falta ou do que pensar naquilo que me faz falta, nós também podemos pensar no que é que eu posso fazer para transformar isto e para fazer com que as faltas que são essenciais a mim, aos outros, não existam tanto. Podemos ganhar aqui, ou temos todos aqui um momento de vida mundial em que o propósito é comum, em que aquilo que nós sentimos e precisamos é o mesmo. Acho que, dando estes passos atrás, não estando constantemente a ruminar sobre as coisas difíceis, nós vamos conseguindo gerir isto. E com certeza mesmo, lá à frente, nós vamos conseguir. Não seremos os mesmos, porque de facto isto alterou a nossa vida e trouxe aqui este legado que é para sempre. Nunca sabemos o que nos pode acontecer. É importante preservar o que mais importa e isto vai ficar, é o que eu espero. Mas sem o vírus, sem esta liberdade condicionada que agora temos. Força do teu lado, coragem, serenidade pensada. Estamos a tentar. Estamos todos a tentar o melhor que podemos, o melhor que conseguimos. E isso chega. Obrigada. Até breve.